Olá, bem-vindas aqui ao meu canal. Eu hoje estou aqui para vos falar sobre a consciência corporal. A consciência corporal é algo que eu tenho vindo a trabalhar desde o início da minha carreira, muito porque eu tinha um corpo que não me agradava. Eu estudei bastante sobre como é que eu poderia fazer para mudar o meu corpo, para mudar a forma do meu corpo, para perder peso, para eu ser diferente, para eu ser uma pessoa diferente. E acabei por nunca conseguir concretizar esse objetivo com as ferramentas que eu fui aprendendo do, ao nível do desporto. Isso começou a alterar-se quando comecei a estudar mais sobre o comportamento humano, sobre emoções, sobre crenças e sobre o nosso inconsciente e sobre tudo aquilo que nós somos. E uma das coisas que tenho vindo a verificar é que, ao nível do desenvolvimento pessoal, existe sempre uma tendência para a conexão com o espiritual, essa conexão com a espiritualidade. E para nós mulheres, isso existe dentro de nós e dentro da nossa essência, principalmente quando nós temos esta energia mais para cima, esta energia que é mais uma energia de conexão, não é? Quando aquele instinto do feminino, que é o instinto da conexão, da empatia, todos esses instintos mais yin, eles vão-nos facilitar este processo de espiritualidade e vão dificultar muito o enraizar. A história da mulher ao longo dos últimos milhares de anos, ela mostra-nos que existem muitas feridas por sarar ao nível do enraizar, ao nível da matéria, ao nível de tornar a mulher um ser terreno, não é? Um ser que se manifesta ao nível terreno, ao nível da matéria. E muitas de nós sofremos com as repercussões de todos estes milhares de anos de corte com essas raízes, de corte com a nossa capacidade de autonutrição, com a nossa capacidade de nutrir as nossas necessidades mais básicas, da nossa capacidade de sermos mulheres, de sermos seres completos. E uma das coisas onde se manifesta muito esta perda de conexão com aquilo que é real, com aquilo que é estrutura, com aquilo que é matéria, com aquilo que é físico, é a desconexão que as pessoas em geral, mas principalmente as mulheres, têm com o seu próprio corpo. E eu felizmente, tenho trabalhado bastante esse aspecto ao longo da minha vida e é uma das coisas que mais prazer me dá. Não há coisa que eu tenha feito na minha vida profissional como personal trainer que me dê mais prazer do que o autocontrole físico, o controle sobre o meu próprio corpo. Ter completa consciência onde é que começa o músculo, onde é que ele acaba, onde é que começa o movimento, onde é que ele acaba, de cada parte do meu corpo. Ter plena consciência do meu corpo, como é que ele funciona. Qual é o nível de tensão muscular que eu tenho? Qual é o nível de inação de um determinado grupo muscular? E isto é tão importante, porquê? Porque tudo aquilo que são os nossos padrões físicos, os nossos padrões corporais, são manifestações físicas daquilo que se passa dentro. O nosso corpo físico, os nossos sintomas, as nossas doenças, o peso do nosso corpo, onde é que está a gordura no nosso corpo, quais são os músculos que estão atrofiados, quais são os músculos que estão completamente em titania, não é? Que estão completamente tensos, que nunca se libertam, nunca se soltam. A nossa respiração é um espelho completo, um espelho exato daquilo que se passa dentro de nós. A nossa postura, não é? Até existe um livro muito interessante que eu gosto bastante e que consulto bastante, da Liz, tenho dificuldade em dizer este nome, Liz Bourbeau, que é as 5 feridas.
Eu agora gosto muito desse livro porque ele associa muito uma forma física a uma determinada ferida interior, um determinado estado emocional, padrão emocional ou vários padrões emocionais. Ela ensina a identificar esses padrões através do corpo, através da forma física, da forma do corpo. Na minha história pessoal, o que aconteceu foi as situações mais críticas foram sempre ao nível da bacia, ao nível da ciática, nervo ciático, dor lombar, pubalgias, tudo o que seja assim muito aqui associado à bacia. E a bacia é onde está a nossa energia raiz, a nossa energia de raiz, de estrutura pessoal, de segurança pessoal. E então, à medida que eu vinha trabalhando isto a nível muscular, a nível de soltar a musculatura, ao nível de ativar outra musculatura, ao nível de dar liberdade de movimentos à minha bacia, eu ganhava uma melhor estrutura, mas ao mesmo tempo eu percebia que havia algo mais, que havia algo dentro de mim que me capacitava, que me impossibilitava de alterar mais a minha estrutura. E eu descobri posteriormente que tinha muito a ver com o meu comportamento, com aquilo que eu acredito que sou, com aquilo que eu tenho no meu inconsciente, as minhas crenças limitadoras, aquilo que eu acredito que sou, aquilo que eu acredito no meu inconsciente, aquilo que eu acredito mesmo sem saber que acredito naquilo, muitas vezes. E então é assim que o nosso corpo tem uma conexão a 100% com tudo aquilo que nós somos. E esta separação que existe entre o nosso desenvolvimento pessoal ou a nossa missão na vida e o nosso corpo não faz muito sentido. O que faz sentido é que nós assumimos o nosso próprio corpo físico como o templo onde reside a nossa alma, de uma forma menos poética, o veículo que nós utilizamos para estar na vida, o veículo que nós usamos para manifestar aquilo que nós queremos manifestar. Então, este corpo físico, cada um tem o seu, deve ser cuidado. E nós devemos cuidar do nosso corpo físico com amor e com admiração, ainda que na doença. Porque mesmo na doença, antes de nós chegarmos à doença, o nosso corpo tem uma sabedoria interior brutal e inegável, que é uma sabedoria, a mesma sabedoria que criou este universo. É a sabedoria que reside dentro de cada célula do nosso corpo. E nós percebermos isso, e percebermos que até chegarmos à doença, nós recebemos vários sinais. Até nós termos um acidente, um problema, algo mais grave, o nosso corpo já nos tinha enviado sinais e nós escolhemos não ver. Escolhemos não aceitar que eles estavam lá e deixámos que eles progredissem na nossa vida e deixámos que as coisas piorassem na nossa vida. Continuámos a negar aquilo que era óbvio. O nosso corpo estava a manifestar uma necessidade, estava a manifestar um apelo, um pedido de ajuda e nós decidimos não escutar. Aquilo que eu te quero sugerir é que tu faças assim um pequeno apanhado de como é o teu corpo. Se tens uma doença, especifica essa doença. Conta a tua história ao nível dessa doença. Que sintomas, o que é que sentiste? E depois disso, há umas perguntinhas que tu podes te questionar. A primeira é: como é que tu qualificas esse problema no teu corpo? Ou seja, é algo que te faz sentir como? Como é que te sentes com esse problema? Como é que sentes, não sei, nojo? Sentes falta de controlo? Sentes que esse é um problema de vergonha? Que te faz sentir vergonha? Faz-te sentir... Como é que te faz sentir esse problema? Qual é que é a história que existe dentro de ti relativa a esse problema?
E depois, na segunda questão é, pergunta-te a ti própria, esse problema, essa situação que tu estás a viver no teu corpo, impede-te de fazer o quê? Do que é que ela te impede? Qual é que é a coisa que tu gostavas de fazer, mas que por causa disso tu não consegues fazer, ou não podes fazer, ou pensas que não podes fazer? Escreve isso, toma nota, faz uma pausa aqui no vídeo, escreve isso, eu vou contar até 3 e depois vou-te explicar para que é que serve isto. 1, já fizeste? Já fizeste pausa? 2, já está? Ok, pronto, vou dizer. Então, a resposta a esta questão revela quais são os bloqueios ao nível dos teus desejos. O que é que tu gostavas de fazer realmente, mas que tu, não, por alguma razão, alguma crença que tu tens, estás a bloquear. Ok? Depois quero que te questiones que se tu conseguisses fazer isso, que pessoa serias, não é? É, portanto, este problema impede de ser o quê? O que é que gostarias de ser, mas este problema não te permite ser? Escreve, faz pausa no vídeo, escreve. Ok? E agora, imagina que tu te permitias ser isso. Imagina que tu te permitias que isso acontecesse. Que tu vivias essa experiência que tu tens em mente, que gostarias de fazer, mas que não podes fazer por causa desta situação. Imagina que ela fluía e que tu conseguias alcançar e cumprir com esse teu desejo. O que é que acontece? Não é? Tu conseguiste fazer essa coisa e agora o que é que acontece? Que tu achas que é errado, que achas que não é aceitável, ou que achas que alguém pode julgar-te por isso, ou que tu próprio podes julgar por isso. Não é? Qual é que é o mas? Eu fiz isto, consegui fazer isto que eu queria fazer, mas... Não é? O que é o mas para ti? Então, pausa no vídeo novamente, escreve isso. Depois volta ao vídeo e isso que tu escreveste agora é a crença limitadora que está por trás de tudo isto. Ou seja, aquilo que tu precisas de trabalhar, esta crença, tu percebes até que ponto é que isto é verdade na tua vida. Vais perceber facilmente que esta crença limitadora, que ela pode estar aqui a sabotar tudo. Principalmente ao nível da tua saúde e ao nível do teu desenvolvimento pessoal. Espero que ajude, que te ajude a te conheceres e te ajude também a perceberes que se te queres conhecer, tu podes fazer meditação, tu podes pedir ajuda a alguém, mas também podes usar o teu corpo, tu podes olhar para o teu corpo, tu podes sentir o teu corpo principalmente. Não é olhar para o teu corpo no espelho, é olhares para o teu corpo por dentro. Sentires o teu corpo em ação, sentires o teu corpo em movimento, sentires o teu corpo como tu te expressas, sentires o teu equilíbrio, sentires a tua coordenação, sentires o teu corpo em ação, sentires o teu coração bater, teres uma completa percepção do teu corpo. Isso é muito, muito importante para o desenvolvimento pessoal e espero ter explicado de uma forma elucidativa. Não vai ser a única vez que eu vou falar sobre isto, vão haver muitas outras oportunidades em que eu vou falar sobre este assunto, porque é para mim um ponto fundamental e é algo que realmente eu penso que é preciso haver mais informação sobre isto e é muito importante que isto comece a tomar mais importância, não para uma pequena parte das pessoas, como hoje em dia, mas para a maioria das pessoas. Até porque as nossas crianças, elas precisam muito de ação, precisam de muito movimento, precisam muito de contar com o seu próprio corpo, que é uma coisa que acontecia muito no passado e que hoje em dia as pessoas queixam-se que as crianças já não brincam, que as crianças já estão sempre em casa com a PlayStation. Então, o que é que acontece? O que acontece é esta desconexão brutal com o nosso corpo. Não é? A desconexão brutal com as outras pessoas. Uma desconexão brutal com aquilo que é o mais básico, o mais essencial. O nosso corpo, a nossa relação com o outro. Então o corpo é fundamental. É o nosso mecanismo de ação. É o nosso veículo para entrar em ação.
E muitas das vezes o próprio movimento é aquilo que é necessário para nós sairmos de onde estamos e fazermos uma coisa diferente. É o nosso próprio movimento, portanto, entrarmos em movimento. É um dos grandes segredos, não é? Como é que o Anthony Robbins diz? Que motion comes from emotion. Eu acho que é assim, como eu digo emotion comes from motion. Eu digo ao contrário, ou seja, a emoção começa com o movimento. Tu no início não tens vontade, não é? Mas tu inicias o movimento, tu começas o movimento, começas a sentir o teu corpo em movimento e esse movimento gera em ti uma vontade, uma emoção. E essa emoção gera mais movimento e é assim que a roda começa a girar. Pronto. Não sei se é bem assim que o Anthony Robbins explica, mas para mim assim faz todo o sentido. Mas o Anthony Robbins é top, ok? Eu não estou a dizer que sei mais que ele, nem por isso. É apenas surgiu agora esta ideia. Olha, obrigada. Olha para ti, olha, vou-te dar mais este exercício. Fecha os olhos durante 10 segundos e sente o teu coração bater. Sente o teu coração, sente o teu batimento cardíaco, sente a tua pulsação, e durante estes 10 segundos e sente o teu corpo. Como é que estás? Estás com muita energia? O teu ritmo cardíaco está muito, muito rápido? Será que estás profundamente calma? Como é que estás, não é? É um exercício. Obrigada por teres escutado este vídeo e olha, continua por aqui. Eu também vou continuar. Até breve.